inefáveis. Palavras que não dá para se descrever. Inefáveis. Então, nós cremos nesses três céus: o atmosférico, a galáxia, o segundo céu, e onde está o habitat natural de Deus, o trono de Deus, tá bom? Que está acima da galáxia. Esses são os céus que Deus criou. Mas, no entanto, a gente precisa entender o seguinte: que quando a Bíblia diz, no princípio criou os céus, então, a Bíblia está dizendo que primeiro, antes do plano físico, Deus criou o mundo espiritual. Isso é importante a gente entender. Antes de Deus criar o mundo físico, ou a atmosfera física, Deus criou os céus. Isso quer dizer o mundo espiritual. E dentro desse mundo espiritual está quem? Deus. Além de Deus? Jesus. Os anjos. Os anjos. Existe, biblicamente falando, uma quantidade exata de anjos? Não. A Bíblia fala que uma terça parte dos anjos acabou seguindo Lúcifer. Mas essa terça parte de anjos, quantos são? Não existe. De quantos? De quantos? Fala a legião, né? Legião são bilhões. Quando se usa o termo legião para o mundo espiritual, está fazendo uma associação a um termo romano, né? Uma legião de soldados romanos era o equivalente a 6.000 soldados. Então, quando Jesus vai expulsar aquele demônio, ele pergunta para aquele demônio qual é o nome. Ele respondeu: o nome é uma legião. Ali dentro de uma única pessoa está 6.000 demônios. Foi só nessa vez que Jesus foi expulsar um demônio que ele perguntou, né? Ou em outra vez que ele foi expulsar um demônio, ele perguntou o nome também? Eu não entendi a pergunta. Quando Jesus foi expulsar, foi a única vez que entrevistou o diabo. Sim. Primeiro, ele não falava, fala seu nome. Primeiro é o seguinte: a gente tem que entender que o diabo é o pai da mentira. Ele é o dono da mentira. Eu acredito assim, que Jesus fez essa entrevista, digamos assim, com esse espírito, para justamente desmistificar o diabo. Se o diabo é o pai da mentira, Jesus é o dono da verdade. Quando ele entrevista, é como se Cristo estivesse trazendo uma informação aos discípulos, dizendo que há uma legião, que há muitos demônios que podem atuar na vida de uma única pessoa, e que foi a única situação em que Cristo disse: essa casta, essa legião de demônios, ela só sai com jejum e uma informação que os discípulos não tinham. Essa é a única funcionalidade dessa entrevista. Jesus não está dando legalidade ao diabo ao fazer essa entrevista. Simplesmente ele está trazendo uma informação que os discípulos não tinham naquele momento, de que há a possibilidade de 6.000 demônios atuarem em uma única pessoa. E essa casta de demônios, ela só sai com jejum e oração. Essa é a única importância dessa entrevista. No demais, você não vai ver Cristo dando publicidade ao diabo. E é o que mais se vê em algumas determinadas segmentos cristãos. Por quê? Como eu disse, o diabo é o pai da mentira. E quando você está entrevistando o diabo, qual que é a probabilidade dele trazer mentiras? Total. É muita. Por quê? Porque ele é o dono da mentira. Esse aqui não é assunto da nossa aula, mas a gente entra nele aí. Quando Jesus fala com ele, Jesus está com autoridade, então ali ele não vai mentir. Sim. Ele é obrigado a falar a verdade. Sim. Mas se tem um ser humano, que ele tem uma vida espiritual de busca constante, diariamente, uma vida de santificação, se ele for falar com o diabo não é obrigado a falar a verdade? Não. Eu
Aí a gente já está fugindo do campo da nossa alçada espiritual, porque aí, veja, nós estamos falando de batalha espiritual. O diabo, ele não tem medo, preste atenção, o diabo não teme teólogo, Sim. o diabo não teme quem faz jejum, quem faz oração. Eu acredito sim que quem se santifica, quem tem uma vida de intimidade com Deus, tem mais chance de não ser enganado por Satanás, porque você acaba adquirindo um discernimento espiritual ao ponto de detectar uma mentira do diabo. Quem tem intimidade pode receber esse discernimento. Agora, isso porque nós oramos ou jejuamos, Não. isso vai inibir as mentiras do diabo? Isso não acontece. Sim. Né? Isso não acontece. A minha única razão pela qual Cristo fez essa entrevista era para trazer uma informação que os discípulos naquele momento não tinham recebido ainda de Cristo. Era um ensinamento. Era um ensinamento. Então vamos voltar lá. Então Deus criou os céus. Quando eu falo que Deus criou os céus, Deus criou o mundo espiritual e tudo o que envolve. Quando eu estava falando de quantidade de anjos, a Bíblia fala de miríades. O que é miríades? Milhares, 10 mil de milhares, miríades. Fala de milhares e milhares, ou seja, a Bíblia não dá uma quantidade exata. Não existe essa quantidade exata. Uma outra dúvida que a gente, de vez ou outra, a gente acaba tendo os anjos envelhecem? Não. O mesmo anjo que foi criado lá atrás, ele é o mesmo anjo de hoje. O anjo não envelhece. Até porque eles não são material, seres celestiais. Eles são invisíveis, são seres celestiais. Agora, em detrimento àquela terça parte, o que nós podemos ter ciência de que eles perderam a qualidade de santos. Foram desfigurados, né? Foram desfigurados em detrimento à sua santidade e acabaram assumindo uma personalidade maligna. Mas em relação a envelhecer, por exemplo, você vai ver Davi, ele fez, em determinado momento, ele fez algo que desagradou a Deus. O que Davi fez que desagradou a Deus? Ele contou o povo. Davi mandou levantar um censo. Davi mandou levantar a quantidade de habitantes em Israel. O que tem de errado nisso? Aparentemente, nada. Só que Davi, por trás desse censo, há um orgulho de Davi. Davi era um homem de guerras. E Davi, quando ele manda levantar a quantidade de habitantes em Israel, ele está dizendo: olha, eu conquistei, nas entrelinhas, eu conquistei toda a segurança de Israel. Israel cresceu por causa das minhas vitórias. Quando Deus percebeu isso, Deus mandou uma praga em Israel. Deus mandou uma praga em Israel, matando 70 mil israelitas. E Davi ficou desesperado, né? Ele chegou na presença de Deus, né? E reconheceu. Davi reconheceu que falhou, porque ele mandou contar o povo. Diferente de quando Deus mandou Moisés contar o povo, lá no livro de Números. O livro de Números tem esse nome, por justamente ser um livro de censos, de contagem, tribo por tribo. Deus estava preocupado ali em distribuir a terra o mais justo possível para as quantidades de pessoas. Mas em relação a Davi, que mandou contar o povo diferente, por trás de tudo aquilo existe um orgulho. Existe um orgulho. E aí Deus mandou uma praga, e aí Davi orou, né? E Deus deu três alternativas para ele, né? Aí ele diz: ó, eu prefiro cair na mão de um Deus vivo, né? E aí o que ele faz? Ele compra um território de Araruna, né? Um homem chamado Araruna tinha uma propriedade. Davi compra essa propriedade e dedica aquela propriedade a Deus, aonde ali, em
o futuro seria Jerusalém e a construção do templo, e dedica a Deus, aí Deus faz com que a praga cesse. Só que antes de Davi fazer esse compromisso, esse voto com Deus, Davi ele olha para os céus e vê um anjo com uma espada na mão, puxando, aliás, a espada da bainha. Quando Davi vê o anjo, ele se prostra, reconhece: sou eu, e aí Deus dá a ordem ao anjo de colocar a espada. Ali era Miguel, o arcanjo. Tem um testemunho, você vê, tem um evangelista no Rio de Janeiro, e ele pregava, só que ele estava em adultério. Naquele dia ele falou: Senhor, hoje o senhor pode me envergonhar, faça o que quiser de mim, porque eu estou cansado dessa vida. Ele falou que pregou, o céu se abriu, foi uma coisa maravilhosa e tal. No caminho, ele no caminho dirigindo o carro e falou: Senhor, o senhor mudou? O senhor está aceitando meu pecado? Continuou. Chegou em casa na hora de dormir, orou: Senhor, o senhor mudou? O senhor aceitou meu pecado? Falou que foi dormir. Uma certa hora na madrugada, ele viu o quarto bem claro. Aí ele levantou assustado, estava lá um anjo. Ele se prostrou. Aí ele viu algo reluzente aqui. Quando ele olhou, era um anjo com a espada de fogo, dizendo assim para ele: nos vemos no dia do julgamento final. Nossa. Experiência, né? Então, naquele momento, nós entendemos que era o arcanjo Miguel. Só que Miguel vai aparecer na grande tribulação. Você entendeu? No dia da igreja for arrebatada, Miguel vai estar presente. Então, o mesmo Miguel, não mudou nada. O Miguel que escondeu o corpo de Moisés vai ser o mesmo Miguel que vai aparecer futuramente. Então, anjos não envelhecem, ok? Anjos não envelhecem. Com um adendo, em se tratando daquela terça parte dos anjos que seguiram a Lúcifer, eles perderam a qualidade de santos, de puros. Esse mundo espiritual também envolve um reino. E qual é o reino? Se Deus criou os anjos, Deus criou um governante desses anjos. Olha só, Deus ele é tão bom, que ele divide com Lúcifer a responsabilidade de administrar o céu. De que forma? Criando um reino. Nesse mundo espiritual, Deus criou um reino e entregou para quem? Lúcifer. Onde está escrito isso na Bíblia? Pegue a sua Bíblia, Ezequiel 28. Vamos lá? Ezequiel 28. 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, eu vou ler com vocês, tá? Ezequiel 28. Dentro desse mundo espiritual que Deus criou, nesse mundo espiritual que Deus criou um reino e entregou para Lúcifer. Ezequiel 28. Olha só. Versículo 11. Diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe. Esse rei de Tiro a gente tem que... Vocês estão prestando atenção na aula? Tá. Esse rei de Tiro aqui tinha a gente precisa interpretar de duas formas. Primeiro, trata-se de uma pessoa, de um rei, literalmente falando, da cidade de Tiro. Essa cidade de Tiro era uma cidade que sempre foi opressora em relação a Israel. Deus está levantando uma lamentação contra esse rei. Só que esse rei de Tiro também representa Lúcifer e o seu governo. Quando fala levanta um lamento, não, aqui está falando levanta um lamento. O que quer dizer esse lamento? Perda. Infelizmente você vai perder esse rei. Uma lamentação. Um anúncio. É um anúncio. Vai perder por causa dessa situação. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová. Aí ele vai começar a falar a respeito de Lúcifer. Tu és aferidor da medida. A palavra aferidor aí quer dizer perfeição. Tu és
Tu tá no 12. Eu estou no 12. Tu eras a perfeita medida de Deus. Aqui tá. Tu eras o selo da perfeição. Exatamente. Sinete, perfeição, a mesma coisa. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Duas qualidades de Lúcifer. As pessoas têm o costume de idealizar Satanás como um dragão, chifrudo, com um tridente na mão. Esquece. Olha como ele era, cheio de sabedoria e formosura. Ainda fala que ele estava no jardim do Éden, né? Mas Deus não podia ter arrancado isso dele? Deus criou assim. Mas ele não pode ter arrancado na hora de expulsou? Aí nós estamos falando de beleza, aspecto. Sabedoria. Quando fala de sabedoria, aqui está falando do poder de persuasão. Você não vai ver o diabo se apresentando como diabo. Ele vai te. Aqui está falando de sedução. Não estou falando de sedução no sentido sexual. Sim. Sedução para enganar. No contexto geral. Exatamente. Olha o 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Ponto. Esse Éden aí, gente, não é o mesmo Éden de Adão e Eva. Falando do Éden do céu. O reino O reino do céu. foi um reino que Deus entregou Para ele. para ele. Qual era a maior vontade de Lúcifer? Qual era a maior vontade de Lúcifer? É Deus. Ser semelhante. Deus não deixou, expulsou do céu e tornou quem semelhante a ele? Nós. Nossa. Por isso que ele ataca nós. Você entendeu qual que é o Por isso que ele quer destruir a criação. Aí no 13, por favor, tá escrito como a primeira frase na sua Bíblia? Estava no Éden. Estavas no Éden. Aqui. Estiveste, não é Passado, verbo É passado. uma questão de tradução, mas o verbo está no sentido do passado. Aqui, quando estava sendo escrito o texto, ele está trazendo a característica daquele momento. Mas não tem nada de errado no verbo. Não, eu quero dizer assim, estiveste no Éden, quer dizer que ele estava lá no começo de tudo, desde lá ele já estava já presente, vendo, formando, fazendo. Exatamente. O importante que vocês saibam que este Éden não é o Éden de Adão e Eva. É o Éden. A palavra Éden quer dizer delícias. A palavra Éden em hebraico quer dizer delícias. Então, estavas no Éden aí, trata-se de um reino chamado pela teologia de a canetinha está fraca, reino mineral. Jó vai falar sobre esse reino mineral, né? Sim. E aqui nós vamos estudar depois que trata-se de um reino vegetal. O reino criou os céus, reino mineral. Primeiro Deus criou o reino e entregou para Lúcifer. Deus entregou um Éden para Lúcifer. Amém? Amém. Vamos lá, continuando no texto. Estavas no Éden, jardim de Deus. Por que nós caracterizamos como reino mineral? Por causa dessas qualidades aqui, ó. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí vai citar o nome de pedras preciosas: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, olha só, está indicando uma segunda característica de Lúcifer: músico. Por isso que o funk é dele. Olha só,
os tambores e os teus pífaros estavam em ti, instrumentos musicais. No dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, antes de Deus criar Lúcifer, Deus preparou todo o reino, criou Lúcifer e entregou para ele. Olha o 14. Tu eras querubim ungido. Nós vamos estudar na hierarquia angelical que o querubim era o ser angelical mais próximo ao trono. Mais próximo ao trono. Querubim ungido para proteger. Proteger o quê? O trono de Deus. Olha só. Mas por que precisa de proteção? Nós vamos estudar no decorrer da matéria. A gente tem que ir paulativamente. É a culpa do senhor que fica com Santa Não, vamos paulativamente. Guarde a observação, nós vamos entender o porquê. Para proteger. Gente, se vocês ficarem transitando, eu vou perder a atenção. Para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas é uma linguagem se referida a anjos. Aqui, gente, ó, não perca o foco, tá? Essas pedras afogueadas é uma linguagem para se referir aos anjos. No meio das pedras afogueadas, isso quer dizer que ele passava e os anjos reverenciavam ele. Lúcifer. Perfeitas eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, voltando aqui, tá? Voltando aqui, criou os céus, mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, Deus criou um reino chamado de reino mineral e entregou para Lúcifer. Entregou para Lúcifer. Isso é um ponto. Quando a Bíblia diz que Deus criou a terra, o mundo espiritual já existia, os anjos já existiam, toda a esfera espiritual já existia, ok? E aqui o que chama a atenção é o seguinte: esse reino mineral, chamado em Ezequiel 28 de Jardim do Éden de Deus, ele perde a característica de mineral. Por quê? Porque ele foi expulso. Deus tomou esse reino. Deus tomou esse reino de Lúcifer e expulsou ele desse reino. Expulsou ele desse reino. Ele tinha todas essas características. Sim. E se perdeu, vamos dizer assim. Ele perdeu essa característica, Deus tirou esse reino dele e... Tá. Deus tirou esse... Aqui, gente, ó. Aqui. Deus tirou esse reino e o expulsou desse reino. Quando a Bíblia diz que ele criou a terra, trata-se do mundo físico. Aqui é o mundo espiritual. Era como se Deus transformasse esse mundo espiritual. Era como se Deus transformasse esse mundo espiritual em agora mundo físico. Só que nessa rebelião, nessa tramóia de Lúcifer, ele vai descaracterizar o mundo espiritual. E aí, quando Deus vem e cria a terra, Deus transforma o reino mineral em reino vegetal. Você pode ver que depois você não vai encontrar mais pedra preciosa. O que você vai encontrar? Animais silvestres, terrestres, água, a vegetação, os pássaros. Ele transforma esse reino mineral em um mundo físico. Só que o sentido da palavra criar aqui é como se fosse Deus
recriando ou fazendo uma reforma no reino mineral. É como se fosse uma reforma desse reino mineral. Haja vista que o texto vai dizer: e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Era como se o Espírito de Deus estivesse buscando obra-prima para criar. E aí ele cria o mundo vegetal. E aquilo que Lúcifer queria, que era ser semelhante, Deus vem, cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós estamos aqui falando sobre o estudo dos anjos, e automaticamente Lúcifer era o principal ser angelical que Deus havia criado. Na próxima matéria, que trata-se da doutrina do pecado, a gente vai entender que o pecado não foi gerado no céu, Deus não é o autor do pecado, o pecado não foi gerado na terra, o pecado foi gerado no coração de Lúcifer. O homem não é o autor do pecado. Ele só é consumador. Ele só é o, digamos assim, o consumidor do pecado. Consumidor, né? No texto de Ezequiel 28, você vai dizer que foste achado iniquidade em ti. Então, o pecado nasceu do coração de Lúcifer. Do coração de Lúcifer. Então, Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Isso mesmo. Anjo de luz. E lá em Isaías 14, existem dois textos que falam de Lúcifer. Ezequiel 28